Fala galera, meu nome é Guilherme. Vamos dar início ao nosso assunto de hoje, que é sobre NoSQL. Vamos falar sobre essa nova forma de modelagem de dados, que na verdade não é nova, já vem de algum tempo. Algumas empresas já foram precursoras dessa ideia, e vamos falar um pouco sobre o ganho que é fazer sua base de dados no SQL, e também vamos falar sobre um lado contra. Nosso objetivo não é falar do melhor ou pior, mas sim daquilo que você atualmente necessita para a sua aplicação. Bom, antes de falar o que é, vamos falar sobre os famosos bancos relacionais, onde eles armazenam os dados na forma de tabelas, linhas e colunas. Temos, um maior exemplo, MySQL, PostgreSQL, temos também o Oracle, e são muitos. Temos que essas colunas são as propriedades dos registros que estão armazenados ali, os dados. São relacionais porque as tabelas se relacionam entre si, então surgem ali novos relacionamentos de duas tabelas, surge uma terceira tabela resultante dessa junção das duas, e elas se unem dessa forma, se comunicam por meio de chave, né? Temos exemplo, um produto é de uma categoria, um aluno pertence a um curso a uma ou várias disciplinas, e temos como SQL a linguagem de consulta usada desses bancos. Ok, agora vamos falar sobre o SQL, né? Eles não são relacionais. Abrindo a aspa, alguns são, mas em sua grande maioria eles não são relacionais. Eles não se comunicam por meio de tabelas. Então eles podem ou não conter tais relacionamentos. Eles podem também conter esse relacionamento, podem ser ou não relacional. E ali tem um aumento de desempenho para grandes volumes de dados, devido a não termos necessidade de consultar várias tabelas para obter o resultado que procuramos, né? Temos diferentes formas de modelos e armazenamento de dados. Por exemplo, por não armazenar os registros da tabela, ali se pode armazenar em grafos, em colunas, documentos. E eles têm um esquema de dados flexíveis, ou se chama sem esquemas. Por exemplo, quando criamos uma tabela usuário, um banco de dados relacional, criamos o código, nome, telefone, e ali, toda vez que eu editar a tabela, que eu persistir alguém, sempre vai ser aqueles dados. No SQL não. Dentro da coleção de um documento referente a aquele banco, eles podem possuir formatos diferentes, ou seja, dentro daquela coleção, eu posso ter vários objetos com diferentes propriedades. Vamos agora falar sobre os tipos de banco de dados no SQL. Temos orientado a coluna, temos chave-valor, temos agrafo, documento, e vamos falar um pouco sobre cada um. Orientado a coluna, eles são que se parecem mais com os relacionais. Temos Cassandra, Hypertable, MongoDB, e eles armazenam esses dados em colunas que repossuem suas subcolunas, contendo suas propriedades. Chave-valor. Lembra do dicionário do Python e do JavaScript? Então, é muito parecido mesmo. Onde ali vou ter um objeto com a chave e ele vai ligar ao seu determinado valor, né? Temos o Table Storage, DynamoDB, o Redis, Paracast, onde esse Redis é muito legal, que ele vai servir ali ele vai armazenar os dados, os logs, e um outro serviço, quando ele for despertado, esse serviço vai chamar os caches que estão no Redis. Tem uma orientada a grafos, onde possui vértices e arestas que se interligam, ou seja, se comunicam por meio de vértices e arestas. Documentos, temos MongoDB, CodeDB, DocumentDB. Falta falar sobre os tipos orientados a grafo. Temos Neo4j, Infinite Graph e o AraDB. Vamos falar sobre esse Neo4j.
nas próximas aulas. Orientador de documentos, eles armazenam os registros em formato JSON ou XML e eles ficam ali em formato de documento. Ou seja, eles também podem possuir chave e valor, que quem conhece JSON, a forma de estrutura JSON, ela é chave e valor. Então, por que usar no SQL e não o SQL comum, as consultas comuns, os bancos relacionais comuns que temos? É que existe uma dificuldade para modelar bancos complexos da forma relacional quando esses bancos eles possuem uma grande, massiva quantidade de dados a ser registrados. Relacionar várias tabelas com joins, inner joins, etc. Um aplicativo de larga escala compromete o desempenho daquela aplicação. Então, pela necessidade de armazenamento de dados com esquemas flexíveis, ou seja, ali surgiu a necessidade de criar isso no SQL, onde o registro é algo sem alterar os outros dados, sem alterar as coleções. Tá, mas dá um exemplo aí de alguma aplicação de larga escala, Facebook, beleza? Tá ali relacionando as tabelas, o post, o usuário, amigos, etc. Mas tá, pega agora, faz em real time essas consultas em várias tabelas, faz um join aí e joga, ou uma subquery, e joga isso para a linha do tempo. O custo computacional vai ser grande, a resposta vai ser grande, não vai ter desempenho. Então, quando se usa no SQL para situações assim, onde a quantidade de dados vai ser grande, você precisa tratar eles de uma forma diferente da comum, então ele é aconselhável. Mas caso você não precise, não é necessário usar o NoSQL. Você precisa primeiro analisar os requisitos do que a sua aplicação está fazendo, do que ela vai fazer antes de decidir o seu esquema de dados. Tá bom, agora eu vou falar sobre a desvantagem. Vamos ver quantos minutos está dando, 7 minutos. Qual a desvantagem no SQL? Organização. Por quê? No banco de dados orientado a colunas, onde temos colunas e as subcolunas dessas colunas, você pode acabar se perdendo. Eu vou dar um exemplo. Lá no orientador do documento temos o JSON também. E quem mexe com JSON sabe que ela é chave e valor, e em determinado momento, naquele ramo de chaves e valores, você acaba se perdendo se você não tiver uma estrutura organizacional de forma satisfatória. Então esse é a desvantagem, é uma opinião pessoal minha, que eu vejo do SQL. Ganha em performance e perde em organização caso não saibamos como fazer. Bom, falamos sobre os dois, né? Não quis aqui falar o pior ou o melhor, mas qual que vai se adequar à sua necessidade. Nas próximas aulas vamos discutir sobre o D4D, onde ele é orientado a grafos, e ali vamos fazer alguns exemplos práticos e ali para fixar o nosso conhecimento em bancos NoSQL. Valeu, galera, até a próxima.